né? Paz e bem. É muito bom a gente estar reunido neste primeiro encontro nosso de estudo da Laudato Si. É o começo de uma caminhada, né? Que para muitos a caminhada já vem de muito tempo, às vezes até de anos, né? Que a gente caminha junto, mas muitos estão chegando hoje para essa caminhada formativa, esse passo a passo aí que a gente vai se aprofundando na espiritualidade franciscana. Eu escolhi começar pela Laudato Si, porque eu vejo que ela, de fato, ocupa um lugar central junto com o Evangelho, é claro, né? O Evangelho é o ponto-chave da nossa vida, mas a Laudato Si, ela é que vai dando os contornos do nosso carisma como franciscanos de Santa Maria dos Anjos, né? Quando pensamos em franciscanos apenas, né? Nós já nos remetemos ao Evangelho, porque São Francisco dizia que a vida é viver o Evangelho, a vida de um irmão menor, a vida de um franciscano, de uma franciscana, é viver o Evangelho. E nós falamos que de um franciscano de Santa Maria dos Anjos é a gente, de fato, viver o Evangelho, sendo iluminados aí pela Laudato Si, que traz para a gente muita luz nesse nosso tempo, né? O Papa escreveu em 2015 e a gente, de fato, vem fazendo dela um manual para a gente, um luzeiro para a nossa missão como franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Por isso, nós começamos esse estudo pela Laudato Si. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, então, que a gente possa, de fato, fazer uma boa caminhada, todas as terças-feiras, nos encontrarmos aqui, e é claro que fica o convite para vocês irem aprofundando ao longo da semana, né? Porque o nosso tempo aqui é curto para a gente aprofundar muito. Então, por isso é importante o estudo prévio e, posteriormente, também a gente retomar e preparar o próximo encontro, né? Então, é uma tarefa para a gente se empenhar, se colocar nesse tempo, de fato, de formação. Formação é conversão, como nós vamos ver na Laudato Si, o Papa nos convida sempre à conversão do coração, essa conversão ecológica. Então, que nós possamos iniciar rezando. Quem tem a Laudato Si em mãos pode acompanhar. Nós vamos rezar no final da Laudato Si. O Papa Francisco coloca duas orações. Nós vamos começar o nosso encontro rezando a oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Então, a nossa proposta é estudarmos a Laudato Si em 8 encontros. Para isso, nós vamos, de fato, nos empenhar, porque nós vamos, a cada encontro, estudar um capítulo da Laudato Si, né? E o Papa escreve num momento, de fato, de forte crise, né? Que a gente vive um momento de uma profunda crise socioambiental, como ele coloca. Por isso, essa carta talvez seja um dos documentos pontifícios mais lidos da história, né? Como que muita gente busca na Laudato Si inspiração para a sua vida, e muitos até não católicos, né? Que buscam a Laudato Si, de fato, como um guia para a nossa atuação nesse mundo de emergência climática. Eu queria esclarecer algumas questões antes da gente iniciar propriamente o estudo da Laudato Si. Esses nossos encontros, eles têm por objetivo, de fato, a gente aprofundar na espiritualidade franciscana.
muitas pessoas perguntaram se ao final vão poder fazer parte da Ordem Franciscana Secular. Não é isso, são coisas muito diferentes, né? A Ordem Franciscana Secular é uma instituição que tem uma formação própria, tem uma caminhada própria, e que em muitas cidades, aí provavelmente na cidade de vocês, vocês vão encontrar a Ordem Franciscana Secular, e ela tem todo o seu plano de formação. Nós somos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. É uma instituição que tem uma congregação de irmãos, né, de religiosos, os freis, e uma associação de fiéis, que reúne os freis, os leigos, as leigas, todos nós, em torno de um projeto, que é o projeto de viver o Evangelho onde quer que estejamos. Mais do que uma instituição, é uma forma da gente viver, é uma intuição que vem de São Francisco, que a gente quer viver onde a gente estiver. Então, quem é franciscano de Santa Maria dos Anjos, não quer dizer que agora faz parte de uma pastoral, de um movimento. O que nós queremos é que, como franciscanos de Santa Maria dos Anjos, a gente seja fermento, sal, onde a gente estiver, né? Se eu sou ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, se eu sou um político, se eu sou um comerciante, um médico, onde eu estou, eu ia adotando de fato a forma de vida de São Francisco de Assis nesse tempo de hoje. Então, a nossa intenção é isso, é a gente viver esse carisma mais do que pertencer a uma instituição. A nossa intenção é que a gente, de fato, semeie o carisma, que a gente consiga vivê-lo onde a gente está. E é claro que, à medida que a gente vai vivendo o carisma, a gente tem necessidade de se encontrar, de se reunir, de estar juntos, né? Nós que comungamos desse projeto. Por isso, nós temos as nossas fraternidades, que nós nos encontramos, onde existe mais pessoas numa cidade, se encontra uma vez por mês. Nós temos o nosso encontro anual, onde procuramos reunir as pessoas de várias regiões aqui na Vila Franciscana, mas o que nós queremos deixar claro é isso, que cada um vai fazendo a sua caminhada, o seu jeito, no seu ritmo, né? E dentro da comunidade onde cada um está, onde nós estamos de fato inseridos, somos chamados aí a sermos franciscanos e franciscanas. E é claro que alguns vão se aprofundando mais, vão buscando conhecer mais, ler mais, e vão entrando de cheio na fraternidade, forma aí na cidade onde você está uma fraternidade para se encontrar, rezar e celebrar juntos, né? Então é isso que eu queria dizer, que nós não estamos aqui fazendo formação para a Ordem Franciscana Secular, não é isso, né? Nós estamos fazendo formação para que nós possamos, de fato, conhecer o carisma e vivê-lo cada dia da nossa vida, onde quer que nós estejamos. E que nós possamos, pouco a pouco, ir fortalecendo o nosso vínculo como franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Nós vamos hoje estudar, então, a parte introdutória da Laudato Si. Para isso, nós vamos assistir um pequeno vídeo que a Verbo Filmes produziu sobre a Laudato Si. Então, nós vamos ver essa primeira parte desse vídeo, que fala da introdução da Laudato Si, essa apresentação da Laudato Si. Nós vamos assistir, então, peço ao Frei Clécio para colocar o vídeo, então, para nós, que aí nós vamos assistir esse primeiro vídeo da Laudato Si. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade.
Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Mas afinal, o que é uma encíclica? Carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com nossa casa. No capítulo 2, a partir dos textos bíblicos, o Papa compõe o que chama de o Evangelho da Criação. O capítulo 3 expõe as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. No capítulo 4, Francisco propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e espiritualidade ecológicas. A carta encíclica Laudato Si foi escrita de acordo com o método já bem conhecido do ver, julgar e agir. Papa Francisco utiliza o método ver, julgar e agir, que tem uma larga tradição na Igreja, vem da ação católica e especialmente da JOC, Juventude Operária Católica, que o cardeal Cardem ensinava que é preciso que um bom militante, um bom cristão, se insira na realidade com o olhar de Deus, com um julgamento do Evangelho e uma ação concreta de transformação. Assim o Papa nos deu de presente essa encíclica Louvado Seja, o cuidado com a criação, Laudato Si em língua italiana, dividida também no método ver, julgar e agir. Primeira parte, o que está acontecendo com a nossa casa comum. Depois o Evangelho da criação e a raiz da crise humana, que ele coloca juntas como julgar. Já é interessante perceber isso, porque ele mostra que tudo está interconectado. Não é uma encíclica verde, uma encíclica social, mas que tem uma perspectiva de ver o mundo de forma articulada. E termina, claro, com a ação efetiva do Evangelho, que é o agir. Uma ecologia integral, linhas de ação, espiritualidade e educação ecológica, que talvez seja a cereja do bolo, porque aí o Papa diz como cada um de nós tem que mudar o seu mundo, o nosso mundo, a casa comum. No final da introdução da Laudato Si, o Papa Francisco cita os eixos temáticos que perpassam a sua encíclica. São eles: a relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que no mundo tudo está interligado, a crítica ao paradigma e às formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a buscar outras maneiras de compreender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte, a proposta de um novo estilo de vida. Esses 10 eixos mostram que nessa encíclica nós temos uma mensagem central, que é esta, de que está tudo interligado no nosso mundo. Seja a ligação do gênero humano, nós os seres humanos e a sociedade, com a criação, com as demais criaturas, mas também a própria questão da forma como a nossa sociedade está estruturada. Ou seja, nós temos obrigações éticas para com os pobres, porque eles são as primeiras vítimas da devastação. Nós temos um dever muito grande para com as gerações futuras,
de forma que também toda a questão tecnológica do sistema atual econômico, financeiro, produtivo, tem que ser mudado, tem que ser transformado para que realmente ele seja um sistema que respeite os seres humanos em primeiro lugar, mas também toda a criação. Pelo que eu li sobre o Laudato Si que o Papa escreveu, é muito interessante, muito importante mesmo. Por isso nós vamos ler com as nossas famílias em nossas casas, vamos ler no nosso grupo de jovens na igreja e com os nossos amigos também. E que essa proposta do Papa possa estar ajudando todo mundo a construir um mundo melhor, uma vida melhor, para que a gente, todos nós, possamos lutar pela paz e pela vivência do bem no nosso dia a dia. Nos próximos blocos, mergulharemos no conteúdo de cada capítulo, com a ajuda de especialistas que leram e estudaram em profundidade este precioso documento do nosso Papa Francisco. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado. O Papa Francisco, então, nessa parte introdutória da Laudato Si, ele divide a introdução em alguns tópicos, né, que são importantes, que ele vai dizer assim que nada deste mundo nos é indiferente. Acho que ele parte disso aí, né, que nós não podemos nos tornar indiferentes ao que acontece ao nosso redor, né? Então, essa questão da indiferença, ela é um grande mal do nosso tempo. E o Papa, então, insiste nisso, que nós não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor. Depois, uma segunda parte, ele fala unidos por uma preocupação comum, né? Que nós todos somos unidos, nós católicos, os ortodoxos, né? E tanta gente de outras religiões se unem em torno dessa preocupação comum com a nossa Mãe Terra. Num outro tópico, aí esse nos interessa muito, que ele fala de São Francisco. Ele fala que não quer prosseguir sem falar de São Francisco. E para nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos, esse parágrafo 10, de um modo especial, ele é muito significativo para nós. Nos nossos estatutos, nós citamos logo na entrada esse parágrafo 10, porque nele o Papa, de fato, compreendeu muito bem o carisma franciscano e apresenta para a gente aí as pistas para a gente viver o carisma franciscano, que ele fala no finalzinho do parágrafo 10. Em São Francisco, né, nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Então, como que o Papa, aí nesse final de parágrafo 10, ele faz para a gente uma síntese da espiritualidade franciscana, né, que é essa preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Aí ele dá para a gente pistas de ação para o nosso trabalho como franciscanos, como franciscanas. A seguir, ele vai fazer um apelo, né? Ele fala de um urgente apelo, um urgente desafio de proteger a nossa casa comum. Ele fala que é preciso, de fato,
mudanças rápidas, né? Lança um convite urgente para renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta, né? Então, ele insiste nessa questão de ações rápidas. E o triste é que no ano passado, então, em 2023, 8 anos depois da Laudato Si, o Papa vai escrever Laudato Deum para dizer logo no início que passaram-se 8 anos e pouco ou nada fizemos, né? Tão pouco fizemos. Ele faz um apelo urgente em 2015, e em 2023 ele vem falar que nós fizemos muito pouco, né? No texto que eu enviei para vocês, lá fala um pouco, logo no começo, sobre o título da encíclica, né? Que Laudato Si, vem do italiano, né? É o início do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Por isso o cântico está aí também, vocês receberam: Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, né? Deus são louvor. O cântico começa Laudato Si, mi Signore, né? Então, como que para o Papa Francisco fundamental partir de Francisco de Assis, né? Ele parte daí, e aí vem o subtítulo, o cuidado da nossa casa comum. Esse é o objetivo da Laudato Si, despertar em nós a sensibilidade para o cuidado com a casa comum, né? E ele no parágrafo primeiro, ele cita São Francisco de Assis, ele cita Francisco de Assis várias vezes ao longo da encíclica. Nesse parágrafo primeiro, ele diz lá: São Francisco recorda-nos que a nossa casa comum pode ser comparada, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma bondosa mãe que nos acolhe em seus braços. Então, é uma relação familiar que Francisco estabelece com toda a criação. E isso é muito importante, porque para muita gente parece algo romântico a gente ficar ouvindo São Francisco falando irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmã flores, irmão lobo. Parece que algo muito romântico, né? E, na verdade, o que está por trás disso é um modo de vida, uma compreensão da vida que acena para uma fraternidade universal. Nós somos uma só família. A família humana, ela não está isolada de toda a família criacional, né? Nós fazemos parte de toda a criação. Nós somos família com o sol, com a lua, com o vento, com o lobo, com todos nós formamos essa família. Daí o irmão, a irmã. E isso é fundamental para nosso posicionamento no mundo. Eu sempre gosto de lembrar disso quando a gente vai falar nas escolas, em igrejas, sobre essa questão da ecologia, que o chamar alguém de irmão, de irmã, é de fato nos aproximarmos, nos achegarmos com amor, com afeto, com carinho. Falar que é irmão é se comprometer com ele. Por isso que Francisco chama tudo de irmão. Nós, quando vamos pensar em proteção, em preservação, por exemplo, vamos proteger a água. Por que nós vamos proteger a água? A grande maioria das pessoas logo vai pensar na utilidade da água para a nossa vida. A utilidade da água para mim. Então, eu cuido da água porque sem ela, a minha vida está ameaçada, eu não vou conseguir sobreviver. Então, eu cuido da água por minha causa. No jeito de Francisco olhar as criaturas, ele cuida da água porque a água é irmã. A água é merecedora do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa atenção, porque ela é criatura como nós, ela é filha também de Deus. Então, eu cuido da água pela água mesmo. E isso muda muita coisa, porque quando eu penso na água a partir de mim mesmo, eu cuido da nascente, eu cuido da minha caixa d'água. Mas a água que passou pela minha torneira, pelo ralo da minha casa, não me importa mais. E aí, então, eu sou capaz de passar do lado de um rio com a insensibilidade que a gente falava no começo. A gente perde, de fato, esse olhar amoroso para com toda a natureza, com todo mundo que nos cerca. A gente caminha todos os dias do lado de um rio que foi apodrecido, né, que se jogou tanta coisa suja nele, e a gente não se sensibiliza mais. A gente vê uma queimada, não se sensibiliza. A gente vê um animal sendo maltratado, não nos sensibilizamos. A gente vê um pobre na porta da escada lá da entrada da igreja da gente entra e sai para a igreja
e não se sensibiliza. Então, isso é fundamental, a gente perceber o outro como irmão, como irmã. Isso está no início da Laudato Si, né? Então, começa por aí, a gente se sentir parte de uma casa comum, uma só família. Todos nós formamos uma só família nessa casa, né? Depois, o Papa entra na questão da dominação, que é um equívoco que nós cometemos ao longo da história, de uma exegese bíblica, que veio confirmar a sobreposição do homem em relação a toda a criação. Nós compreendemos que Deus nos deu o poder de dominar tudo. E a nossa ideia de dominação é a de exploração, é de tirar do outro o máximo que seja bom para mim. Então, a dominação está muito ligada, a ideia de dominação está muito ligada à ideia de exploração, de sugar o máximo possível, né? Um patrão domina o seu empregado, então ele suga do empregado o máximo que ele pode para ele ter lucro. E assim a gente faz em relação a toda a criação, porque nós cremos que nós somos encarregados, recebemos uma missão de Deus de dominar. E aí, o Papa dedica um parágrafo a falar disso, porque ele vai dizer assim que a dominação, ela não é um senhorio impositivo, como nós muitas vezes imaginamos. Esse dominus vem de o dominar vem de dominus, o senhorio, que é aquele que cuida. Então, a dominação, ela está ligada ao cuidado, não à exploração. Nós recebemos uma missão de sermos jardineiros, cuidadores da criação. E isso é fundamental a gente resgatar, que nós não somos os senhores da criação no sentido dos dominadores, mas nós somos aqueles que cuidam, aqueles que, de fato, receberam a missão de zelar pelo bem de toda a criação. E nós temos uma terra que São Francisco chama de mãe. A terra é mãe porque ela nos dá tudo aquilo que a gente precisa. E muitas vezes nós sugamos da mãe mais do que aquilo que ela pode dar, né? E aí a gente vai matando a mãe e morrendo a mãe, os filhos também morrem, né? Então, esse que é o drama que o Papa vai já acenar logo no início da encíclica. A seguir, ele vai citar toda a nossa tradição católica, ele cita vários papas, pessoas que falaram sobre essa questão do cuidado com a criação, né? Ele vai, então, recordar toda uma caminhada da igreja nesse tema, porque muitos pensam que é a primeira vez que um papa fala desse tema, e não é verdade, né? O Papa Bento XVI tem uns textos muito bonitos sobre a relação com o cuidado da criação, o Papa São João Paulo II também tem, né? Então, os papas anteriores já falavam desse drama, né? Desse drama que o ser humano tem que enfrentar, que é, de fato, a destruição do próprio espaço vital. Então, os papas já vinham falando nisso. A diferença é que o Papa Francisco escreve uma encíclica. Então, esse tema é inserido de forma definitiva na doutrina social da Igreja, né? Que a encíclica, ela é, de fato, um documento oficial da doutrina social da Igreja. Então, hoje nós temos um documento que fala especificamente dessa questão socioambiental, né? Então, esse que é o grande passo que foi dado. Mas não é novidade nos ensinamentos pontifícios, né? Anteriormente, já aparecia muitas vezes essa temática ambiental, né? E agora ela vem com toda a ênfase que o Papa Francisco tem dado, né? Uma ênfase socioambiental, né? No parágrafo 11, o Papa, então, vai dizer que nossas atitudes serão sempre as de dominadores, de consumidores ou de exploradores irresponsáveis, incapazes de pôr um limite aos seus interesses imediatos, se a gente não fizer, de fato, essa mudança de perspectiva. Se a gente não mudar a nossa lógica, nós vamos continuar repetindo essas atitudes de dominadores, né? E não vamos mudar, né? E, mais adiante, ele fala da necessidade urgente do diálogo renovado sobre a maneira como nós estamos nos posicionando, né? Como diz, essa é a urgência que ele fala, né? Da gente, de fato, mudar a forma da gente se relacionar com tudo que está ao nosso redor. Por fim, ele vai dizendo que as atitudes que dificultam encontrar caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão desde a negação do problema até a indiferença.
da resignação acomodada a uma confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de uma nova solidariedade universal. E no parágrafo 16, que é o último que nós vamos estudar hoje, né, ele termina com vários temas, né? Ele vai colocar lá vários temas que serão tratados ao longo da Laudato Si, né? Ele termina, então, falando desses temas que são importantes para que a gente possa, de fato, compreender o que ele propõe na Laudato Si. Então, ele segue a íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, né? Ele vai dizer que os pobres são os primeiros a sofrer com todas as questões climáticas, toda a questão da exploração desenfreada da Mãe Terra. Quem sofre, em primeiro lugar, são os pobres. A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Então, esse vai ser quase que um refrão da Laudato Si. Tudo está interligado. A crítica a novos paradigmas e formas de poder que derivam da tecnologia, né? Ele vai insistir muito no sistema tecnocrático, que é a própria referência ao próprio sistema do lucro, da exploração. O chamado a procurar novas formas de entender a economia e o progresso. É tanto que a Laudato Si vai se desdobrar num movimento por uma nova economia, que é a economia de Francisco e Clara, que o Papa logo depois vai convocar os jovens economistas do mundo inteiro a se reunir e discutir uma nova economia. O valor intrínseco de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Isso, então, está muito forte na Laudato Si, né? Então, a Laudato Si é dividida, então, em 6 capítulos, e é muito interessante a gente perceber que ele segue aquela metodologia do ver, julgar e agir na Laudato Si. O primeiro capítulo e o segundo capítulo estão... Aliás, o primeiro capítulo é o ver, né? O que está acontecendo com a nossa casa. Então, é um olhar sobre a nossa realidade. Isso nós vamos ver semana que vem, esse ver, né? O que está acontecendo na nossa casa. Depois, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós podemos falar que é o julgar, né? Ele vai, a partir da palavra de Deus, o evangelho da criação, né? Ele vai fazer toda uma passagem pela Bíblia, e os evangelhos, o olhar de Jesus sobre a criação, e depois, no capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. Então, ele vai falar de toda a realidade que nós vivemos, como que o ser humano tem interferido demais na lógica da criação, né, nessa harmonia. Então, esses 2 capítulos, nós podemos inseri-lo dentro desse julgar a nossa realidade. E os capítulos finais, os 3 últimos, o 4 fala da ecologia integral, o 5º, algumas linhas de orientação e ação, e o 6, uma educação e espiritualidade ecológicas, né? Assim, ele aponta para a gente caminhos para a gente poder ser diferente, viver de maneira diferente nesse nosso planeta, né? Então, essa é a introdução da Laudato Si. E aí nós colocamos aí 3 perguntas para nortear a nossa reflexão, com as quais nós podemos agora ficar até o final desse nosso encontro de hoje, né? Então, aí é o momento da gente poder participar, da gente poder contribuir com nossas reflexões. Aí eu vou pedir o Cássius, né, que ele coordene essa parte para mim, sobre quem vai levantando a mão e chamando quem for levantando a mão. Aí o Cássius coordena para mim essa parte, ele vai vendo. Quem quiser participar e levanta, vocês têm uma mãozinha aí, né? Quem é novo aí no Google Meet, tem uma mãozinha embaixo, é só você clicar nessa mãozinha e aguardar a sua vez, né? As perguntas, então, são assim. Para Francisco, o Papa Francisco deixa claro na encíclica que degradação ambiental e justiça social são importantes preocupações, que elas estão interconectadas.
como você experimenta essa interconexão? Como podemos fazer parte desse diálogo ao qual o Papa está chamando todo mundo? Ele fala que a grande urgência é esse diálogo novo, né? Esse novo jeito da gente estar nesse mundo. Então, ele fala dessa degradação ambiental e social, que ela caminha junto, né? Há um diálogo aí entre a degradação social e a ambiental, né? Então, como que a gente vê essa questão? Como que a gente experimenta, de fato, essa interconexão, né? A segunda pergunta, o nome da encíclica Laudato Si destaca a importância de São Francisco como inspirador da carta. Com qual atitude nós nos identificamos? Então, seria o segundo momento da nossa reflexão. E, no final, revisando os temas listados no último parágrafo, quais deles são os mais importantes, na sua opinião, né? Então, vamos começar a nossa conversa. E aí, é claro que não vai dar para todo mundo falar, né? E a gente pediria que quem for falar, procura ser sintético, né? Procura ser breve para a gente dar oportunidade para mais pessoas se expressarem, se manifestarem. E aí, então, nós vamos ouvir algumas pessoas falando, então, dessa questão número 1, como nós podemos fazer parte desse diálogo e como que nós experimentamos essa interconexão entre essa crise ambiental e uma crise social, né? Então, nós vamos começar. Você coordena para mim, Clécio. Boa noite aí a todos. José Luiz, por favor, palavra sua. Obrigado, Clécio. Bem, essa ligação, eu como professor, trabalho em colégio e faculdade, então sempre tem no colégio a Semana da Ecologia. Então, nós, como professores, nos reunimos e conscientizamos os alunos sobre essa questão, né, social, essa questão da degradação da natureza. Então, nós realizamos debates, nós realizamos seminários com eles, vamos até lugares onde existe uma degradação da natureza, aqui em Belo Horizonte, pertinho, os rios que estão poluídos. Então, eu acho que, né, a gente, como educador, a gente faz essa conscientização com os alunos, né, e participando. Tem o Dia da Árvore, então, os professores de ciência, então, eles também conscientizam os alunos o valor da natureza, né, a questão social. Então, nós levamos os alunos a algumas favelas para eles verem como que a situação está, né, a falta de água, né, a maioria das favelas aqui em Belo Horizonte tem muitos problemas em relação à água, bairros mais pobres, sem saneamento. Então, é essa maneira que eu atualmente participo dessa ligação. Ok? Obrigado. Rosalba. Primeiramente, eu sou, assim, muito impactada com todo o texto da Laudato Si. Uma vez, numa live que a gente estava participando, alguém disse que ela é uma Bíblia ecológica. E, realmente, eu sou muito impactada com esse texto. Já o conhecia e estou aprofundando. Essa primeira questão, né, ouvi bem o companheiro que falou antes, ele tocou em atitudes bem práticas, sim. Eu vou ler como eu respondi, porque eu respondi um pouco diferente, eu quero ler para eu não me perder. Eu escrevi assim: experimento a interconexão, degradação ambiental e justiça social com clareza e indignação pela indiferença e omissão existente em nossos dias por essas questões que são tão urgentes. E na segunda parte da questão, eu respondi assim: podemos e devemos fazer parte deste diálogo ao qual a Laudato Si nos conclama, primeiramente, nos fazendo mais sensíveis às realidades que nos cercam, pesquisando, tomando conhecimento das ações exitosas e nos juntando a grupos, movimentos que lutam por essas causas. Ninguém se salva sozinho. Ainda acredito na potência da nossa organização.
Mais alguém? Deixa eu aproveitar, então, que eu ia falar. Assim, a interconexão, ela está diante dos nossos olhos o tempo todo. Assim, passa por nós, é como o Frei havia dito, que às vezes a gente é tão rotineiro, é tão cotidiano, que a gente deixa despercebido. Né? Sempre acontece todo dia, acontece toda hora. Mas afeta, sobretudo, como diz lá, os mais pobres. Então, o que eu vejo? Por exemplo, nós estamos vivendo aí esse período de queimadas, né? Hoje mesmo, aqui, próximo, de frente à minha casa, aqui, na montanha, aqui, na mata, está pegando fogo, né? E, assim, não é um fogo por conta do calor. É realmente porque lá não tem condição, é alguém que colocou a região que está ali. Está pegando fogo e vai comer tudo, porque aqui não tem corpo de bombeiro, aqui não tem estrutura para combate a incêndio, os brigadistas são 3 brigadistas para uma floresta inteira, não tem condição. Bom, e por que isso tem que estar a minha interconexão? Primeiro que eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou respirando esse ar poluído. E o que acontece? Começa a afetar a saúde, e acaba, por exemplo, as pessoas menos abastadas começam a sofrer mais, porque quem tem um pouquinho mais de recurso, ou passa um período fora, para não estar respirando isso daqui, ou quando precisar de um acesso médico hospitalar, tem uma facilidade, porque aqui a gente só tem uma policlínica, né? E ela fecha às 8 horas da noite. Então, se alguém passar mal, tem que viajar para outra cidade. E aos poucos vai sendo, essas pessoas mais alérgicas e, sobretudo, sem recurso financeiro, começam a sofrer mais. A gente tem, por exemplo, que passa diante dos nossos olhos, uma falta de educação, que está intimamente ligada às questões educacionais do nosso país, mas a gestão de resíduos sólidos, quer dizer, o lixo sólido. Você anda pelas ruas, é copinho, é tampinha de garrafa, é plástico, sacola, tudo quanto há no chão. Parece bobagem, mas é o que está no nosso cotidiano, né? E isso é carreado para rios, é carreado para os grandes rios, acaba chegando no mar, e a gente tem hoje um outro problema seríssimo, que é a questão da poluição ambiental por plástico, microplástico, e entra dentro da cadeia alimentar. Então, aí os animais fazem disso o alimento, isso vai degradando em pequenas partículas, às vezes eles comem, acabam morrendo, que é o que a gente vê nas reportagens, mas na parte científica a gente vê microplástico, que é dentro da cadeia alimentar, e acaba depois a gente nos alimentando disso aí. Isso já é uma realidade. Então, assim, a gente está interconectado o tempo todo com o meio ambiente, da forma positiva e também da forma negativa. Padre Heraldo. Parece que Frei Gilberto tinha pedido a palavra antes. Frei Gilberto tinha pedido antes. Ok. Não, mas pode o Padre Heraldo e a Lígia podem falar os dois, depois eu falo, então, para fazer a passagem para outra pergunta, né? Ok. Valeu. Eu estou aqui, matutando, pensando que degradação ambiental e justiça social são 2 temas assim super imensos. Mas eu acho que essa interconexão ela é tão profunda, porque quando a gente reflete que tudo está interligado, e essa palavra, ela, como disse o Frei Gilberto agora há pouco, ela está sempre indo e vindo em todos os escritos do Papa e também nossa convivência diária. Eu quero me reportar, eu sei que aqui tem muitos professores, educadores, todos nós, na verdade, somos um pouco educadores, porque a gente não se sente como que no planeta nós não somos parece que nós estamos fora ou maior ou acima da mãe
terra, da irmã terra, enfim. Eu acho que é uma questão de educação, né? Que a gente não consegue fazer essa interlocução, esse interligado. A gente, desde cedo, aprendeu a ter hábitos que nos levou a não nos considerar terra, não nos considerar como parte, né? Mas parece que nós estamos assim, do lado, assim, não sei lá em que posição. Então, essa interconexão, é por isso que o planeta está assim, degradado, pobres, cada vez mais pobres, e aqueles poucos ricos, cada vez mais ricos. Eu queria falar mais, mas eu fico por aqui porque tem mais pessoas para a gente também não ficar se prolongando. Lígia? Como a Rosalva, eu fiz o para casa também, né? Então, para essa pergunta, eu escrevi um texto pequenininho que dizia assim: como sou da área da saúde, eu fiquei pensando que como o ser humano, na altura que está, ele pode pensar globalmente se as pessoas não estão tendo nenhum cuidado mínimo pessoal, tanto com a saúde física, quanto a saúde mental e quanto a saúde espiritual. Então, sempre lembrar, aí não foi muito citado, mas logo me ressaltou o pensamento, que a gente tem que tentar agir muito, primeiro, com a gente, né? Os nossos cuidados, porque senão vai ficar difícil participar, né, de todos os cuidados que a gente tem que ter com os nossos irmãos e irmãs, que é toda a natureza, né? E aí, Frei? Muito bem. Obrigado aí pelas contribuições. Acho que é por aí mesmo, porque a gente precisa, de fato, compreender que nós temos uma só crise, né? Não são duas crises distintas, né? Uma ambiental e uma social. Nós temos uma crise apenas porque tudo está interligado. É isso que o Papa vai insistir ao longo de toda a encíclica, né? Mas nós podemos partir para a segunda questão, que é sobre qual atitude de São Francisco com mais você se identifica, né? Porque a Laudato Si, ela traz de fato essa inspiração, ela traz esse fio condutor que é o testemunho de São Francisco de Assis, parte desde o nome da encíclica, e o Papa, ao longo da encíclica, vai voltando sempre nos santos de Assis, né? E aí, então, é importante a gente que quer fazer esse caminho franciscano, né? E fortalecendo em nós essa identidade com Francisco. Quais são, então, essas atitudes de São Francisco que mais nos chamam a atenção, com as quais nós mais nos identificamos, né? Vamos ouvir mais algumas pessoas sobre isso, né? Sei que as que falaram devem estar doidas para falar também, né? Mas nós vamos ver se outras pessoas falam, né? Vamos, quem quiser, levanta a mão aí, aperta a mão e vamos falar, né? Custódia, por favor. Bom, o desapego, eu achei assim, acho extremamente importante, né, da atitude de São Francisco, o desapego aos bens materiais e com o cuidado e respeito à natureza. Eu falo desapego aos bens materiais, não quer dizer também só a questão dele abandonar a riqueza, mas eu vejo assim, no mundo atual, as pessoas estão valorizando muito ter. Eu tenho que conseguir isso, eu preciso disso, daquilo, só ter bens. E esquece da natureza e que muitas vezes as pessoas, para conseguir alguma coisa, ele está acabando com a natureza, está acabando, e isso aí volta contra a gente mesmo. Então, assim, o nosso cuidado com a natureza, o respeito com os animais, com as plantas, isso é extremamente importante. Os bens vêm em segundo plano, nós precisamos dos bens, sim, mas fica em segundo plano. Nancy?
Eu vou tentar falar aqui, mas eu estou sem um pouco ruim da voz, que está muito calor, e eu estou muito gripada, né? Assim, não é nem uma gripe, é uma alergia mesmo. Tá conseguindo ouvir? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, eu fiquei aqui muito encantada com esse item 10 aí, de São Francisco de Assis, porque realmente dá um norte muito bom no final aí, falando que em São Francisco, né? Quando o Frei pede para a gente falar em que a gente mais se identifica, eu só queria externar que eu sempre me identifiquei com a justiça para com os pobres, né? É o que sempre me moveu há muito, muito tempo. Mas eu não sei se é por incapacidade, mas eu me senti bem na questão da natureza aí, porque de 2017 para cá, eu aposentei e comecei a estabelecer metas com referência à natureza. Uma delas foi plantar 100 árvores frutíferas. Eu ganhei um terreno do meu pai, e aí eu consegui plantar essas 100 árvores. Hoje eu estou assim, né? Já sou muito queimada de sol. Hoje mesmo já recebi uma reclamação, porque o sol aqui está escaldante, as plantas estão morrendo e eu estou ali tentando salvá-las. Mas deu certo. E esse ano são 100 tipos de flores. Hoje eu ganhei um presente que o jacarandá mimoso que nós plantamos há 3 anos deu a primeira flor. Eu vou depois colocar no grupo aí para a gente ver que lindeza. E aí, com referência a essa justiça para com os pobres, só uma partilha, um pedido a Deus, a gente pedir a Deus assim, me mostra onde eu posso fazer algo por alguém que está em sofrimento. E aí esse pedido é algo que a gente tem condição de fazer. Então, nós tivemos aqui a reunião da família, os grupos de família, e eu consegui descobrir uma senhora com 3 crianças que ela não tem condição de alimentá-las e ela não conseguiu vaga na escola integral. E hoje de manhã eu peguei esses meninos, já tem um mês que eu estou lutando, mesmo sendo o fim do ano, para garantir a vaga do ano que vem. Então, gente, vamos pedir a Deus assim, o que a gente pode... Não vamos ficar esperando muito, não, né? E aí eu estou lá, e Deus vai abrindo as portas. Pedi ao secretário de Educação, ele não conseguiu aqui de Januária. Eu pedi assistente social, ela ainda não me deu um retorno. Aí eu fui direto na escola. Gente, a diretora da escola foi professora da mãe dessa criança e abraçou a causa. Deus abençoar, a gente vai conseguir essa vaga, pelo menos para as 2 pequeninas, de 4 e 2 anos, para pelo menos ter esse... Porque ela está separada do marido, ela só vive de Bolsa Família, está em estado de sofrimento muito grande. E aí, quando eu ouvi essa voz de Rosalva, eu fiquei a imaginar o que nós podemos fazer, Frei, nesses 8 encontros, nesse item do empenho da sociedade, que a gente pudesse mobilizar. Eu sou muito ruim nessa questão da informática, né? Eu parei no tempo, né? Graças a Deus, trabalhei em banco, mas hoje eu não sei, adoro não saber mexer em computador, né? Mas com a voz de Rosalva, a eloquência de Rosalva, será que a gente não conseguiria fazer uma campanha para menos embrulhos nos nossos, nas coisas que nós adquirimos, compramos? Tipo, valorizar aquilo que é menos embrulhado, né? Hoje você compra um sanduíche, ele vem dentro do isopor, mas não ser um saco plástico, mas, né? E aí vai. E a paz interior é só fazer retiro mesmo com o Frei Gilberto. Um abraço, boa noite para vocês. Irmane, com você. Irmane? Eu até me perdi do assunto, de tanto que eu me diverti com a fala da Nancy.
mas eu estou muito preocupado também. Eu acho que cada vez que a gente tem chance de ver que me acontece muito aqui no bairro, alguma pessoa ter sido enganada pelo celular. E aí, até isso eu falo assim, a gente se dispor um instante a explicar para as pessoas o que é falso, o que é verdadeiro, e você tirar do seu tempo um instante para explicar a uma outra pessoa que não tem tanto conhecimento sobre isso, já faz uma parte do serviço também, que eu acho que você ajudar uma outra pessoa que não tem compreensão sobre um assunto a sair de um problema, também faz parte disso, né? Obrigado. Frei, Gilberto. Ok, obrigado, gente, por essas participações muito boas. Acho que aí a gente vai construindo, né, nosso encontro. E para a gente ir concluindo, vamos à última pergunta, que é revisando os temas listados no último parágrafo. Na nossa opinião, né, na sua opinião, quais deles são os mais importantes? Essa questão de classificar como mais importante, muitas vezes é até difícil, né? Porque a gente começa a olhar e fala assim, nossa, esse é muito importante. Esse outro também é muito importante. Aquele também é muito importante. Mas a pergunta, ela foi feita mais no sentido assim, de nos provocar a olhar com atenção para essas questões, porque senão a gente lê o parágrafo, é uma sequência tão grande de temas que a gente não presta atenção no que o Papa está propondo para a gente pensar. E é um leque, de fato, de temas, né? Mas nós vamos ouvir quem pensou aí, quais temas que você acha que é mais urgente, que a gente precisa, de fato, se debruçar sobre eles, né? Aderaldo. Não sei se é sobre a questão do tema mais importante, mas ainda retornando a São Francisco, eu gostei muito do 12º parágrafo. Olha, quando fala, é lindo, lindo esse parágrafo. Quando compara a natureza, a Francisco fiel à Sagrada Escritura, né? Compara a natureza ao livro esplêndido em que Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Eu achei isso assim magnífico, bonito. Aliás, todo esse parágrafo aí, e aí cita o livro da Sabedoria 13:5, né? As perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo, que está lá em Romanos 1:20. Então, isso para mim é, sim, magnífico, né? Essa ligação aí que Francisco faz. A coordenação de progressões. Sem tirar abrir aí. Oi, gente, boa noite. Angelita, viu, gente? É porque eu estou usando o perfil do meu trabalho, porque não deu tempo de trocar. Com relação a esses temas aí do último parágrafo, eu penso que o que mais me provoca reflexão é a questão dessa cultura do consumo, do descarte e tal, porque uma coisa é uma pessoa, né? Mas somos, né, milhões, e todo mundo querendo consumir, todo mundo produzindo, acumulando e descartando, né? Hoje eu vi um meme na internet que eu achei muito interessante. A pessoa falou assim, como que eu posso estar sentindo esse calor todo igual as outras pessoas se eu uso a minha ecobag? Mas não é uma ação, né? Assim, é uma piadinha, mas não é uma ação individual, né? A nossa ação individual, ela tem um impacto no coletivo? Pode ter, mas eu acho que a gente tem que debruçar sobre esse tema, uma vez que isso está cada vez mais presente na nossa sociedade atual, né? Que é uma sociedade de consumo, né?
porque o tempo todo a gente está consumindo alguma coisa, né? Seja a maioria das coisas que você compra, ela tem plástico, né? Tem algumas coisas que dá para reciclar e as que não dá, né? Então, eu acho que esse é o tema que mais me preocupa no momento. E aí, por mais que às vezes você fala assim, voltando na primeira questão lá, né? A questão dos pobres. Tá, às vezes eles nem conseguem consumir tanto, mas quando chega uma tragédia dessas, né, de enchente e tal, o lixo que aqueles que estão nas classes mais abastadas produziram prejudica diretamente, principalmente a estes, né? Porque o primeiro impactado da enchente é quem mora na beira dos rios, né? É quem não tem para onde fugir, igual o Clécio falou aí. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Só isso. Adilson? Olá, boa noite. 3 coisas para não tomar muito tempo. Primeiro, dizer da minha alegria de encontrar aqui, mesmo que pela tela plana, pessoas que foram tão importantes na minha trajetória humana, na minha trajetória de cristão também. Então, é uma alegria reencontrar algumas pessoas amigas e que são importantes na minha trajetória. A segunda coisa, dizer da importância que tem esse documento papal, esse documento que nos chama a responsabilidade e também a tarefa de seguir pensando algumas questões. Nós temos aprendido, sobretudo com os povos tradicionais e com os povos da cultura de matriz africana, da importância que tem de ouvir e considerar o que os mais velhos nos disseram. E enquanto eu estava ouvindo o Frei Gilberto fazer uma explanação sobre alguns pontos aqui, sobretudo falando de Francisco, eu fiquei pensando que na nossa igreja, Francisco representa um mais velho, assim como os povos indígenas, né, o ancião, a anciã, assim como os povos africanos, né, o ancião, a anciã, ou seja, alguém que nos antecedeu precisa ser considerado e respeitado na sua sabedoria e na sua forma dos ensinamentos. Francisco também, para os cristãos, pode ser considerado esse mais velho, alguém que nos antecedeu e que tem uma mensagem importante e atual. E uma terceira coisa é que, pensando nessa questão do meio ambiente, da ecologia, eu também sou professor, e estando na universidade, trabalhando na formação de professores, e olhando também um pouco a minha trajetória como professor, e aí o colega que me antecedeu aqui na sua fala, dizendo de algumas práticas que a gente faz na educação, como, por exemplo, comemorando o Dia da Árvore, a Semana do Meio Ambiente, eu fico me perguntando se, em certa medida, a gente não trata de uma forma minimizada a questão do meio ambiente e as questões ecológicas no contexto da educação. Eu lembro que uma vez eu estava numa determinada unidade educativa onde se comemorava o meio ambiente, e as grandes discussões que geravam em torno desse trabalho naquela escola era a queimada na Amazônia, a morte das baleias no Japão. Não que isso não seja importante, mas quando a gente saía do portão para fora da escola, a gente via toda a questão do meio ambiente, da ecologia, degradada, sem que aquilo nos mobilizasse. E eu fico pensando também, e aí fazendo a ligação com o que Francisco nos ensina, né? como mais velho nos ensina, de pensar a Terra como uma casa comum. E se a Terra é uma casa comum, todos os habitantes, todos os seres que habitam, né, essa casa comum, são irmãos. E aí pensar na questão do meio ambiente, na questão, né, do respeito à natureza, a gente não pode desconsiderar a relação com o outro.
E eu estou dizendo isso porque, no contexto educativo, nas escolas, as nossas relações estão muito adoecidas. Na universidade, a relação entre as pessoas estão muito adoecidas. E isso tem a ver com o meio ambiente, isso tem a ver com o planeta, isso tem a ver com a nossa casa comum, isso tem a ver com fraternidade. Então, essas três coisas me fazem pensar da urgência que tem o que Francisco dizia há mais de 800 anos atrás, e a urgência que tem a retomada que o Papa Francisco faz, nos convidando a dizer como Francisco: louvado sejas, né, meu Senhor, por todas as criaturas. Obrigado pelo tempo de escuta. Ok. Mais alguém? Jane? Rápido aqui, eu queria ressaltar um pouquinho também esse parágrafo 12, que o Padre Heraldo ressaltou, porque é de uma beleza ímpar, né? Esse parágrafo. E ele nos chama a atenção para uma coisa muito interessante quando ele fala assim: por isso Francisco pedia que no convento se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar, para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza, né? E ele termina falando que é um mistério gozoso, né? Quando nós contemplamos na alegria e no louvor. Então, eu fico pensando assim um pouco nessa questão de que tudo está interligado, e está mesmo, mas o mundo está tão louco, tão doido, que eu penso que nós ainda perdemos um pouco a capacidade também de contemplar, né? Porque ou nós estamos, né, numa ponta, né, da corda, vamos dizer assim, onde a gente tem que trabalhar muito, trabalhar, né? E na outra ponta da corda também tem pessoas que só ficam a contemplar e só falam e não tem uma ação, né? Então, eu fico pensando assim, que esse estar interligado é também procurar um pouco esse equilíbrio, sim. Porque quando a gente contempla o belo, mas na contemplação nós podemos também vislumbrar o que é que está tão errado, né? O que é que não está dando certo. E Francisco sempre nos chama à contemplação. É necessário contemplar a natureza. Eu fico pensando assim por mim, quanto tempo faz que eu não olho para o céu para ver como que está a lua, como que estão as estrelas, né? Principalmente nas grandes cidades, nas capitais, é tudo tão corrido, pegar ônibus para vir para casa e tal, e eu estou me atendo a isso agora que eu estou aqui em Belisário, né? Que graças a Deus eu estou podendo estar aqui agora, porque eu estou aposentada e tal. Então, assim, essa questão é uma coisa que chamou muito a minha atenção, a necessidade da ação e também da própria contemplação no louvor a Deus, que isso é um grande mistério gozoso para Francisco. Só. Frei Gilberto? Joel. Libera o microfone, Joel. Joel, você tem que liberar o microfone aí. Agora deu certo. Porque na imagem tinha um microfone, e embaixo tinha outro. Eu não saco bem esse negócio de internet, não, mas estou aprendendo. Mas eu queria, assim, cumprimentar todos, uma boa noite. É bom estar junto com vocês aqui nessa caminhada. E eu entrei um pouco tarde, né? Uns 10 minutos depois. Então não peguei o início, não. Mas tudo bem, boa noite para todos. Na vida da gente, né? Com certeza, a gente tem sempre, assim, tentado viver dando exemplo, né? Na igreja, na comunidade, em todos os lugares que a gente anda, né? E isso é muito importante. Mas tem hora que vem na cabeça da gente, assim, agora, ainda há pouco, a companheira falou sobre a contemplação, né? Hoje eu ainda chupando a jabuticaba, e eu sempre lembro disso. Olha, vocês imaginam o que é uma jabuticaba num tronco de árvore duro? Como é que pode? Né? Então, é Deus em tudo. É Deus em tudo. E as pessoas não valorizam isso. Você chega lá, você compra um litro de jabuticaba, chupa, joga fora, a casca está no chão, e não para contemplar as coisas belas que São Francisco admirava e que a gente tem que admirar. Agora, uma coisa que eu digo muito, falo muito, e acho que vou continuar falando isso. É lógico, a gente não pode jamais
perder a esperança nessa caminhada, né? Você pega as pessoas, né? Ricas, no caso, poucos, muito ricos. O que essas pessoas pensam? A gente veio da Terra e vai voltar para a Terra. Nós não somos donos de nada. Ainda no início, na fala do Gilberto aí, na encíclica aí, a gente estava falando sobre, né, que a gente não é dono de nada, a gente não leva nada, e por que então essa ganância? Para que essa ganância? Aí eu paro e penso assim, poxa, precisa haver uma conversão maior nessas pessoas mais ricas. E como nós vamos atingir ela? Ao mesmo tempo eu volto para o meu cotidiano e falo assim, poxa, eu tenho que fazer minha parte. E dar exemplo, né? Porque a fala convence, mas os exemplos arrastam. Então, aonde a gente estiver participando, na igreja, na associação de bairro, conselho tutelar, escola, vamos dar a nossa parte de exemplo e nunca jamais perder a contemplação, né? E ter fé na vida e vamos lá. Um abraço. Oi, Gilberto. Muito bem. Então, agradeço aí a contribuição de todos, né, que falaram. É muito bom a gente poder ouvir várias pessoas, ter várias pessoas aí que estão chegando, que a gente está reencontrando, vendo novamente. É muito bom. Nós vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu queria deixar, assim, algumas orientações, que a nosso propósito é a gente fazer o estudo dos 25 cadernos que nós ainda estamos naquele processo de compilação desses cadernos, né? Nós já temos vários. Nós começamos pelo caderno 4. Aí muita gente perguntou, por que pelo 4? Exatamente porque eu queria começar pela Laudato Si, que ela traz um pouco dessa alma nossa dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Depois nós vamos pegando os outros cadernos, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, né? Mas aí o convite é para todos seguirem com a gente e, ao final, Deus quiser, a nossa fraternidade vai estar aí com um grupo bom de irmãos e irmãs, né? Então, e algumas pessoas falaram que não conseguem estar todas as terças-feiras conosco, né? E eu orientei que, quando não vier, faz o estudo, escreve as questões, as respostas às questões, né? E aconselho a todos também a fazerem isso, né? A escrever e responder as questões. Vai escrevendo. Serão 33 questões, né? O nosso estudo da Laudato Si. Então, vai ser interessante, ao final, você ter a resposta das 33 questões aí escritas e pode enviar para a gente, então, para a gente ir colocando numa pastinha que nós estamos abrindo para cada um de vocês. Tem uma pastinha que nós estamos abrindo para ir colocando. Quiser ir mandando as respostas, vários já mandaram para mim as respostas, eu já separei direitinho, então, assim a gente vai fazendo ao longo do estudo, né? Quem quiser ir mandando, quiser mandar tudo ao final também, de acordo com cada um, tá bom? Ermani levantou a mão? Essas perguntas de hoje já foram enviadas para o grupo? Essas perguntas... Foram. As 3. Eu posso repostar lá, né? Por favor, que acho que agora deu uma nova ótica sobre o assunto. Depois que eu ouvi todas as coisas, deu uma nova ótica. Eu vou querer rever. Obrigado. Eu faço a repostagem do texto de hoje e já coloco o texto da próxima semana. A próxima semana, então, nós vamos estudar o capítulo 1. Aí é importante todo mundo ler o parágrafo 17 até o 61. É um texto um pouco mais longo, né? Mas ele é muito interessante. E a gente vai poder acrescentar o que o Papa fala, mais alguns elementos do que está acontecendo na nossa casa, né? Então, a gente vai ler, pensando aí, para semana que vem, nós teremos, então, mais algumas perguntas, né? E eu vou colocá-las lá no grupo, serão mais 4 perguntas para a próxima semana, tá bom? Aderaldo, quer falar uma coisa rápido? Eu queria sugerir o vídeo do Frei Clécio, que ele não conseguiu passar, para colocar no grupo também, para a gente ver. Eu fiquei agora curioso também com esse vídeo. Sim, eu vou colocar lá. É um vídeo da Verbo Filme. Ela fez um vídeo sobre a Laudato Si, sobre cada capítulo. Então, a minha ideia, cada semana, a gente vai apresentando um desses vídeos. Nós vamos resolver os problemas técnicos para a próxima semana a gente conseguir assistir aqui juntos. São vídeos pequenininhos, né? Dá para a gente assistir, tá bom?
Eu agradeço a todos, então. Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse nosso encontro, pedindo a proteção da Virgem Maria, Santa Maria dos Anjos, né? Quem que está falando? É Nancy. Eu pediria que o senhor colocasse nessa oração final a diretora da escola, Cássia, que mandou uma mensagem agora, 21h01, conseguiu a vaga para uma criança de 4 anos na escola. Que beleza, muito bom. E vão aparecer para outras, se Deus quiser. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria dos Anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço a todos vocês.